Você já sentiu que o silêncio de alguém fala mais alto do que qualquer palavra? Aquele tipo de presença energética que, mesmo na ausência significativa, continua pulsando dentro de você, como se a alma dessa pessoa ainda estivesse ao seu lado, sussurrando verdades que ela não tem coragem de dizer. É nesse espaço entre o que é dito e o que é sentido que nasce o silêncio interior, aquele que revela a energia do amor em sua forma mais pura, profunda e, ao mesmo tempo, mais desafiadora. Muitas vezes, quando alguém se afasta, acreditamos que é o fim, mas o afastamento consciente, por incrível que pareça, pode ser o início de uma transformação interior. O silêncio não é castigo, é convite. Ele nos convida à reflexão emocional, à cura e principalmente ao autoconhecimento. É nesse vazio aparente que mora o vínculo invisível, a conexão espiritual que o tempo, a distância ou o orgulho não conseguem romper. Neste vídeo, você vai entender como o amor verdadeiro não se prova com palavras, mas se manifesta pela vibração curativa de quem permanece em paz, mesmo quando o outro não sabe como voltar. Você vai perceber que há uma força poderosa agindo na quietude, transformando dor em maturidade espiritual e ausência em reconexão da alma. Talvez hoje você sinta falta de alguém, mas o que o universo quer te mostrar é que esse silêncio pode ser o seu maior mestre. E se eu te dissesse que essa pessoa ainda sente tudo, mesmo sem dizer nada, que o coração dela fala, mas a boca se cala por medo, orgulho ou confusão? Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado não é sobre o fim de um amor, mas sobre o despertar espiritual de duas almas que ainda se reconhecem. Respire fundo e permita que cada palavra te guie de volta à sua própria paz interior. Há momentos em que o corpo parte, mas a presença energética permanece. É como se o ar ainda guardasse o perfume da pessoa, como se cada lembrança tivesse vida própria. A ausência significativa não apaga o vínculo invisível, apenas o desloca para um plano onde o sentir vale mais do que o ver. Mesmo sem gestos, sem contato, a energia do amor continua atravessando o tempo e o espaço, provando que conexões espirituais não precisam de palavras para existir. Quando fechamos os olhos e sentimos aquele aperto no peito sem explicação, estamos experimentando o poder do silêncio interior. É ali, no ponto exato entre saudade e aceitação, que mora a cura emocional. Essa sensação não é loucura, é o eco de uma alma que ainda nos reconhece. A reflexão emocional nasce quando entendemos que o amor verdadeiro não precisa de presença física, mas de vibração curativa que ressoa além da lógica humana. Cada ausência traz consigo um convite ao autoconhecimento. Quando alguém parte, o universo nos oferece um espelho invisível. Ele reflete as nossas próprias carências, medos e desejos escondidos. É por meio do afastamento consciente que descobrimos que a dor também ensina. O autocuidado passa a ser um ato de fé, e o silêncio, um professor paciente que nos leva ao despertar espiritual. A energia feminina, quando alinhada com a sabedoria do coração, compreende que o amor não se mede por constância, mas por presença. Mesmo distante, quem ama de verdade deixa rastros de luz. A mulher que se ama reconhece o poder dessa presença energética. Ela não prende, não exige, apenas flui. Essa consciência abre caminho para a transformação interior e para uma nova forma de sentir, mais madura e mais livre. O tempo, então, torna-se aliado. Ele não apaga o que foi vivido, apenas dá novas cores ao que ficou. A maturidade espiritual surge quando deixamos de buscar respostas imediatas e aprendemos a confiar na pausa. Essa quietude não é ausência, é presença em outra frequência. É a alma dizendo: espere, há algo maior acontecendo aqui. Essa espera consciente é a ponte para a reconexão da alma. Durante essa jornada, a paz interior vai se tornando o novo lar. Não há mais pressa, nem a necessidade de provar nada. O amor silencioso se transforma em companhia constante, sustentando a fé mesmo nos dias em que o vazio parece gritar. O coração aprende a ouvir o que os olhos não veem, a vibração curativa que brota de dentro e preenche o espaço deixado pelo outro. A conexão espiritual que une duas almas ultrapassa os limites do entendimento. Há um fio invisível que continua a pulsar, mesmo quando tudo parece perdido. É esse vínculo invisível que mantém viva a esperança.
lembrando que o amor verdadeiro nunca desaparece. Ele apenas muda de forma, aguardando o instante certo para se manifestar novamente. Talvez sob uma nova luz, talvez num novo tempo. Por fim, entender a presença na ausência é compreender que nada realmente se vai, tudo se transforma. O afastamento consciente é apenas o intervalo entre duas estações da alma. Quando aceitamos isso, paramos de lutar contra o fluxo e passamos a confiar no propósito. A ausência deixa de ser dor e se torna aprendizado. O silêncio, antes pesado, vira oração. E assim, lentamente, o coração se cura. O silêncio é uma linguagem antiga, mais profunda que qualquer palavra. Ele guarda em si uma presença energética que fala direto à alma. Quando duas pessoas se amam, mas o som entre elas se apaga, nasce um campo sutil onde a verdade se revela. Esse silêncio interior não é vazio, é espaço de sabedoria. É o intervalo onde a energia do amor se reorganiza para curar o que antes estava fragmentado. É nesse silêncio que a alma se escuta e a paz interior começa a florescer. Há quem tema o silêncio, acreditando que ele significa distância. Mas quem o compreende percebe que é nele que mora a conexão espiritual. É como se o universo sussurrasse: pare de falar, apenas sinta. Nesse instante, o vínculo invisível se fortalece e cada batida do coração ecoa como um lembrete de que o amor verdadeiro não precisa de explicação. O silêncio, quando aceito, se transforma em vibração curativa que atravessa a ausência significativa e resgata o equilíbrio da alma. Muitas vezes, o poder do silêncio vem como resposta a algo que a mente não consegue resolver. Ele mostra que nem tudo precisa ser dito para ser compreendido. Quando alguém escolhe o afastamento consciente, não é desinteresse, é autocuidado. É o momento em que a alma pede pausa para reorganizar sentimentos e encontrar novamente o caminho da cura emocional. Essa pausa silenciosa é sagrada. Nela mora a sabedoria divina do tempo certo. O silêncio também nos ensina a ouvir o outro com o coração. Enquanto as palavras distraem, o silêncio revela intenções. Ele mostra quem está em paz e quem está fugindo de si. Quando aprendemos a observar sem julgar, entramos em estado de transformação interior. Essa prática eleva a energia feminina da intuição, que compreende sem exigir, e nos guia ao despertar espiritual. O silêncio, nesse contexto, é uma prece viva, uma forma de amor silencioso, que transforma o invisível em aprendizado. Há momentos em que o silêncio nos confronta com nossas próprias sombras. Ele escancara as feridas que tentamos esconder por trás de conversas e distrações. É ali, nesse confronto silencioso, que surge a oportunidade da reflexão emocional. Sentir-se desconfortável é natural. É sinal de que a alma está em processo de purificação. Assim, o silêncio se torna remédio e espelho, revelando tudo o que precisa ser visto para que a reconexão da alma aconteça. Em relacionamentos, o silêncio pode ser mal interpretado, mas o amor verdadeiro entende que, às vezes, é preciso se calar para não ferir, recuar para não romper. Esse é o poder da maturidade espiritual. Saber que o afastamento consciente também é uma forma de cuidar. É a vibração curativa, agindo em silêncio, dissolvendo o ego e fortalecendo a essência. O silêncio, então, deixa de ser ausência e passa a ser proteção. Com o tempo, aprendemos que o silêncio é um território fértil onde brota o autoconhecimento. Cada pausa se torna uma oportunidade de escutar o próprio coração, de redescobrir a energia do amor dentro de si. É um exercício de autocuidado e sabedoria emocional. Quem aprende a descansar no silêncio descobre uma nova forma de liberdade, onde a alma respira e se expande sem medo de perder. Por fim, o poder do silêncio é o poder da presença. Ele não exige palavras, apenas sensibilidade. Quando abraçamos o silêncio com serenidade, deixamos de buscar respostas fora e as encontramos dentro. Essa paz interior é o maior presente que o amor pode oferecer. O silêncio é o ponto onde a dor encontra sentido, onde a ausência se transforma em fé e onde o coração, finalmente,
Entende que tudo o que precisa já está sendo dito, mesmo que sem som algum. Há batalhas que ninguém vê. E talvez a mais silenciosa de todas seja aquela travada dentro de um coração que tenta esquecer alguém que deixou marcas profundas. A presença energética dessa pessoa continua viva, mesmo na ausência significativa. O corpo pode seguir em frente, mas a alma insiste em voltar. O silêncio interior se torna um campo de guerra entre o desejo de seguir e o impulso de sentir. É o amor verdadeiro lutando para sobreviver no território da razão. Ele tenta se convencer de que já passou, que o afastamento consciente foi necessário. Finge não se importar, mas cada pensamento insiste em retornar ao mesmo rosto, à mesma lembrança. A energia do amor não se apaga com promessas vazias. Ela se transforma, se esconde, mas continua pulsando. Essa conexão espiritual é como uma canção que, mesmo quando interrompida, continua tocando dentro da mente, lembrando que existe um vínculo invisível entre duas almas. Durante essa luta, a reflexão emocional se torna inevitável. Ele se pergunta: por que ainda penso nela? A resposta não vem em palavras, mas em sensações. É o coração falando numa linguagem que só o silêncio entende. A cura emocional acontece aos poucos, conforme ele permite sentir sem se culpar. O amor silencioso o confronta com verdades antigas, mostrando que a dor não é punição, é o processo da transformação interior. Nesse conflito, surge o aprendizado mais profundo. O amor não correspondido ou interrompido não é um fracasso. É uma forma de crescimento espiritual. A energia feminina que ele rejeitou ou não compreendeu continua atuando como espelho, convidando-o ao autoconhecimento. Cada lembrança se transforma em um lembrete de que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta. E libertar-se, nesse caso, é um ato de coragem e maturidade espiritual. Há noites em que ele sente a ausência como se fosse um vazio físico, mas no meio dessa dor existe algo sutil, uma vibração curativa que tenta alcançar seu coração. Ele não entende, mas sente. É como se a alma dela o chamasse para dentro, para olhar o que precisa ser curado. O afastamento consciente, então, ganha novo sentido. Não é castigo, é tratamento. O silêncio entre eles é o médico invisível que atua onde palavras não alcançam. Em meio à confusão, a alma masculina também passa por seu próprio despertar espiritual. Ele percebe que o amor que sente por ela é o mesmo amor que precisa aprender a direcionar para si. O autocuidado deixa de ser vaidade e se torna necessidade. É um retorno à essência, à paz interior que o medo havia roubado. Aos poucos, ele entende que o amor verdadeiro é aquele que transforma, mesmo à distância. Cada lembrança dela é como um espelho. Algumas doem, outras acalmam. Ele revive momentos, não para sofrer, mas para compreender. Essa reflexão emocional o leva a perceber que, na verdade, ela foi o instrumento do seu crescimento. O vínculo invisível entre os dois não era uma prisão, mas uma ponte. A travessia pode ser dolorosa, mas é nela que se alcança a libertação interior e a reconexão da alma. No fim, ele não precisa mais fugir. O silêncio já não o assusta, apenas o acolhe. Ele aprende que o amor silencioso é uma oração viva e que o afastamento não foi perda, foi caminho. Agora, ele olha para o passado com gratidão, reconhecendo que aquela ausência significativa foi o início de sua cura emocional. E, mesmo sem saber, ele sente. A energia do amor ainda vibra, não para o prender, mas para o conduzir à paz interior que sempre buscou. Há um momento em que a mulher desperta. Ela percebe que o amor verdadeiro não é sobre esperar, mas sobre existir com plenitude. Essa consciência nasce em silêncio, quando o coração, cansado de mendigar migalhas, decide reencontrar sua própria luz. A presença energética dela muda, fica mais firme, mais serena. Mesmo em meio à ausência significativa de quem amou, ela encontra em si mesma a energia do amor que antes buscava fora. O silêncio interior, antes dolorido, agora é abrigo e força. A mulher que aprende a se amar entende que o afastamento consciente não é rejeição, é libertação. Ela reconhece que não pode curar o outro, mas pode curar a si mesma.
A conexão espiritual que a unia a ele continua existindo, mas sem peso, sem apego. É um vínculo invisível que se transforma em aprendizado. Nesse processo, ela descobre o poder do autocuidado, percebendo que cuidar da própria alma é a forma mais pura de honrar o amor silencioso que carrega. A energia feminina, quando desperta, se torna medicina. Ela cura o que o tempo não pôde curar. Suas lágrimas não são mais sinais de fraqueza, mas sementes de sabedoria. A vibração curativa que emana de sua presença energética inspira todos ao redor. É como se cada gesto simples, uma oração, um sorriso, um respiro profundo, se tornasse um portal de transformação interior. Ela não precisa provar nada, apenas ser, e esse ser é sua maior revolução. O autoconhecimento surge como companheiro constante dessa jornada. Ela se olha no espelho e já não busca aprovação. Enxerga nas próprias cicatrizes a beleza da sobrevivência. A reflexão emocional se torna rotina. O que aprendi com essa dor? E a resposta vem sempre em forma de paz interior. Ela entende que o amor verdadeiro não é aquele que implora para ser correspondido, mas o que permanece íntegro, mesmo quando ninguém o reconhece. Com o passar dos dias, ela sente a maturidade espiritual florescer. Já não teme o silêncio, porque sabe que nele habita a voz da própria alma. A ausência significativa de quem amava deixou espaço para algo maior, o reencontro com sua essência. Essa reconexão da alma é libertadora. Ela aprende que não é a ausência do outro que a define, mas a presença luminosa que cultiva dentro de si. E isso, por si só, é uma forma de milagre. Enquanto o mundo se agita, ela caminha em paz. As pessoas percebem, mas não entendem. Há algo diferente nela. É a energia do amor transbordando sem esforço. A vibração curativa de quem aprendeu a se escolher. Essa mulher se torna exemplo vivo de que a cura emocional não é um destino, mas um estado de consciência. O amor silencioso que antes parecia um fardo, agora é sua força invisível, seu escudo, sua oração. A transformação interior dessa mulher não acontece de um dia para o outro. É um processo feito de quedas, lágrimas e recomeços. Mas cada passo é guiado por uma sabedoria que vem do alto. O despertar espiritual é gradual. Ela passa a ver propósito em tudo, até no que antes chamava de perda. Sua presença energética se torna um farol para outros corações cansados, e sua paz interior contagia o ambiente. Ela não fala sobre amor. Ela é o próprio amor em movimento. Por fim, essa mulher entende que amar a si mesma não é egoísmo, é gratidão pela vida. Ela honra quem foi, quem é e quem ainda será. E ao fazer isso, transforma o silêncio em poesia e a solidão em luz. A energia feminina que antes se doava até a exaustão, agora se doa com consciência. O afastamento consciente, antes visto como dor, se revela como bênção. E no centro de tudo, ela descobre. A verdadeira reconexão da alma começa quando o coração aprende a descansar dentro de si. A pausa em um relacionamento nem sempre é o ponto final. Muitas vezes, é apenas uma vírgula entre duas etapas do amadurecimento da alma. Quando o silêncio se instala, ele carrega uma presença energética que pede escuta, não desespero. A ausência significativa que antes parecia castigo começa a revelar propósito. É como se o universo dissesse: respirem. O afastamento consciente surge, então, como uma oportunidade divina de reequilíbrio e cura emocional. Durante essa pausa, o silêncio interior se torna um portal de aprendizado. É nele que cada um confronta suas verdades mais profundas e inicia o processo de autoconhecimento. A energia do amor não desaparece, apenas muda de forma, amadurece, ganha novas nuances. Essa fase de reflexão emocional convida ambos a olharem para dentro, a entenderem suas feridas, limites e necessidades. E é nesse mergulho silencioso que a transformação interior acontece. A pausa não é distância, é preparação. É o momento em que o vínculo invisível é testado e fortalecido. A conexão espiritual entre duas almas, quando verdadeira, sobrevive à ausência.
O tempo atua como aliado, revelando o que o coração ainda precisa curar. Essa espera consciente traz consigo maturidade espiritual, ensinando que o amor verdadeiro não exige presença constante, mas confiança no fluxo da vida e no tempo sagrado das coisas. Enquanto um busca respostas, o outro reencontra o próprio caminho. Ambos são chamados ao autocuidado, ao despertar espiritual que nasce da solidão fecunda. O afastamento consciente serve para alinhar frequências, limpar emoções antigas e abrir espaço para uma nova vibração curativa. Nesse intervalo, a alma aprende que o amor silencioso também é um elo poderoso. Ele não se perde, apenas se refaz sob nova luz. A energia feminina, por natureza, compreende a pausa com mais sensibilidade. Ela sente a presença energética mesmo na ausência. Entende o poder do recolhimento. O silêncio torna-se sua meditação, sua oração mais pura. E nesse estado, ela aprende que amar não é controlar, é permitir. O amor verdadeiro floresce quando há espaço para respirar, quando o coração encontra paz interior mesmo sem certezas sobre o amanhã. Do lado dele, essa pausa pode parecer confusa, até dolorosa. Ele sente a falta, mas não entende o propósito. No entanto, a vibração curativa do silêncio começa a agir lentamente, dissolvendo o orgulho, quebrando resistências. A ausência significativa se transforma em espelho, e ele passa a perceber o valor daquela conexão espiritual que tentou negar. O tempo, que antes parecia inimigo, torna-se instrumento de reconexão da alma. Durante o intervalo, a vida continua, e é justamente isso que a pausa ensina. O amor não é prisão, é movimento. O autoconhecimento cresce, e com ele vem a transformação interior. Cada um segue seu próprio ritmo, cultivando a paz interior e a maturidade espiritual necessárias para um novo começo, se assim for o destino. A pausa, portanto, não destrói, ela purifica, preparando o terreno para um reencontro mais consciente e verdadeiro. Quando finalmente chega o momento certo, o reencontro, se acontecer, é leve. Não há mais urgência, nem medo, nem necessidade de provar nada. Apenas presença, verdade e serenidade. Essa é a beleza da pausa. Ela transforma a ausência em sabedoria e o silêncio em harmonia. O amor silencioso que sobreviveu a esse tempo se torna mais forte, mais livre e, acima de tudo, mais humano. A pausa foi apenas o intervalo da cura. Há amores que não precisam de palco nem de palavras para existirem. Eles habitam o silêncio e crescem nele. É nesse espaço de quietude que a presença energética de quem amamos continua viva, mesmo quando os olhos já não se cruzam. O amor verdadeiro é assim. Ele não exige, apenas é. A ausência significativa se transforma em ponte, e o coração aprende a reconhecer a vibração curativa que o silêncio carrega. Nesse lugar sereno, o vínculo invisível continua pulsando. O amor maduro entende que correr atrás nem sempre é prova de afeto. Às vezes, a maior demonstração de amor é saber ficar em paz. O silêncio interior se torna o lar onde a energia do amor se reorganiza, longe das exigências do ego. A conexão espiritual permanece, mas agora sustentada por maturidade espiritual, não por necessidade. Essa quietude revela que o amor silencioso é a forma mais pura de presença. Ele não pressiona, apenas acolhe. A mulher que aprendeu a se amar percebe que não precisa mais forçar o destino. Ela confia. Sua energia feminina vibra em harmonia com o universo, emanando paz interior. Essa serenidade toca o outro, mesmo à distância. Ele sente, mas não entende. A vibração curativa dela alcança o coração dele, despertando lembranças, saudades e talvez arrependimento. A ausência significativa, que parecia separação, torna-se campo fértil para o reencontro espiritual. Nesse cenário, o amor se torna oração. Cada pensamento é uma prece silenciosa, cada lembrança, um gesto de gratidão. A reflexão emocional substitui a angústia, e o autocuidado assume o lugar da espera. A energia do amor não desapareceu, apenas amadureceu. Agora, ela flui sem resistência, unindo o que está separado.
curando o que ainda dói. Essa reconexão da alma acontece sem pressa, respeitando o tempo divino das emoções. Há uma sabedoria profunda no silêncio compartilhado. Ele não é ausência, é linguagem sagrada. O afastamento consciente revela que o verdadeiro laço entre duas almas não depende de proximidade física, mas de vibração espiritual. O amor verdadeiro sobrevive a todas as distâncias, pois ele vive dentro de quem o sente. E quem aprendeu a amar em silêncio, descobre que a presença energética não precisa ser vista, basta ser sentida. Com o tempo, o coração percebe que amar também é libertar. A transformação interior acontece quando compreendemos que o amor não é posse, é doação. O silêncio interior nos ensina a confiar, a entregar o controle e permitir que a vida haja. O amor silencioso é como uma chama que não se apaga. Ela apenas muda de intensidade. E mesmo quando parece fraca, continua iluminando o caminho do reencontro com a própria essência. A maturidade espiritual nos mostra que o amor não termina, apenas muda de forma. Ele pode se afastar do olhar, mas nunca da alma. Essa certeza traz paz interior e dissolve o medo da perda. A conexão espiritual, sustentada pelo respeito e pela gratidão, se transforma em uma presença constante. O vínculo invisível deixa de ser dor e se torna força, inspirando ambos a crescerem e a se tornarem versões mais inteiras de si mesmos. Por fim, o amor que permanece na presença do silêncio é aquele que entende o propósito divino de cada pausa, cada saudade e cada lágrima. Ele não precisa provar nada. Sua própria existência é prova suficiente. Esse amor é a vibração curativa que continua a unir dois corações, mesmo quando o mundo ao redor se cala. É a serenidade que fica depois da tempestade, o sussurro da alma dizendo: ainda estou aqui, sempre estive. Há palavras que não passam pela boca, mas pela alma. São mensagens que chegam quando o coração está em silêncio e receptivo. Elas trazem uma presença energética capaz de despertar memórias antigas, curar feridas e reacender a fé. Essas mensagens são como sopros divinos, lembrando-nos de que mesmo na ausência significativa de alguém, nunca estamos realmente sós. O silêncio interior se torna o canal por onde o universo fala conosco, revelando verdades que só o amor verdadeiro é capaz de traduzir. Quando uma mensagem toca fundo, não é coincidência, é conexão espiritual. A energia do amor se manifesta em pequenos sinais, uma música, uma frase, um arrepio repentino. Tudo isso é o vínculo invisível agindo, tentando nos guiar para o caminho da cura emocional. É como se o próprio universo dissesse: eu estou aqui, te ouvindo. A reflexão emocional surge espontaneamente, convidando o coração a compreender o que antes apenas doía. Compartilhar essas mensagens é um ato de generosidade e fé. Quando passamos adiante algo que nos curou, ativamos uma vibração curativa coletiva. O amor silencioso que recebemos se multiplica, alcançando outros corações em busca de paz interior. Essa corrente energética é o verdadeiro sentido da espiritualidade: transformar dor em luz, ausência em aprendizado e afastamento consciente em esperança renovada. Cada gesto se torna um elo de amor que nunca se rompe. A mulher que desperta espiritualmente sente esse chamado mais forte. Sua energia feminina, sintonizada com a sabedoria divina, reconhece o poder de uma palavra no momento certo. Ela compreende que cada mensagem que chega até ela é um lembrete do seu próprio despertar espiritual. Com maturidade espiritual, ela compartilha o que sente, não por vaidade, mas por missão. Assim, sua presença energética se torna instrumento de reconexão da alma, não apenas dela, mas de quem cruza seu caminho. O ato de ouvir mensagens que falam à alma é também um exercício de autoconhecimento. Cada palavra ressoa de forma única em quem a recebe. Às vezes, o que emociona não é a frase em si, mas o que ela desperta lá dentro. O silêncio interior ajuda a decifrar esses sinais, ensinando que o amor verdadeiro não se limita a uma pessoa. Ele é a energia que flui por tudo o que existe. E quanto mais nos abrimos a essa vibração curativa, mais nos tornamos canal dela. A partilha dessas mensagens é, também, uma forma de autocuidado. Ao falar de amor, fé e cura, estamos reforçando dentro de nós o que desejamos expandir:
É um lembrete constante de que o afastamento consciente não precisa significar solidão. Pelo contrário, é nesse espaço que as mensagens espirituais se manifestam com mais clareza. O universo fala melhor quando a mente se aquieta e o coração se dispõe a ouvir. Com o tempo, percebemos que somos tanto mensageiros quanto receptores. A energia do amor circula entre nós como um fluxo constante de sabedoria e compaixão. Cada palavra de consolo que oferecemos a alguém é também um bálsamo para nossa própria alma. É assim que o vínculo invisível entre as pessoas se fortalece e o amor silencioso se espalha pelo mundo como uma corrente de luz que cura, desperta e une. Por fim, as mensagens que falam à alma nos lembram de quem somos, seres de luz vivendo experiências humanas. Elas nos convidam a viver com mais presença, mais sensibilidade e mais fé. A cada palavra, um novo pedacinho do coração se cura. E nesse processo, a paz interior se torna nosso estado natural. Quando aprendemos a ouvir o que o silêncio tem a dizer, descobrimos que a maior mensagem de todas é o próprio amor, sempre vibrando, sempre presente. Sustentar um trabalho espiritual é mais do que manter um canal, uma página ou um grupo ativo. É manter viva uma presença energética que conecta centenas de almas em busca de luz e consolo. Cada gesto de apoio, um comentário, uma partilha, uma oração, fortalece essa vibração curativa. Quando alguém se envolve com amor verdadeiro, mesmo à distância, sua energia contribui para o despertar espiritual coletivo. É assim que a ausência significativa se transforma em força invisível. O apoio espiritual não se mede em números, mas em intenções. Uma palavra de incentivo pode ter o mesmo poder que uma grande doação. A energia do amor se multiplica quando é sincera, e a conexão espiritual entre quem oferece e quem recebe cria um vínculo invisível que atravessa fronteiras. Cada pessoa que vibra junto envia um fragmento de luz, e essa luz se soma à do outro, ampliando o alcance da cura emocional e da paz interior. Quando você apoia um trabalho espiritual, está, na verdade, alimentando o seu próprio crescimento. O ato de doar tempo, atenção ou energia é também uma forma de autocuidado. Essa troca mantém o fluxo da energia feminina em movimento, abrindo espaço para mais amor silencioso e transformação interior. O afastamento consciente do ego, aquele impulso de querer retorno, faz com que a doação se torne um gesto puro, guiado pela maturidade espiritual. A presença energética de quem contribui é sentida de forma real. Mesmo sem palavras, o universo reconhece a intenção e devolve em bênçãos o que foi ofertado. O silêncio interior de quem serve é preenchido pela gratidão, e essa gratidão se torna alimento para o trabalho espiritual seguir crescendo. O apoio não é apenas manutenção, é coautoria na missão divina. Cada pessoa envolvida se torna parte da vibração curativa que o canal espalha pelo mundo. Esse ciclo de reciprocidade é o que sustenta o amor verdadeiro em sua forma mais elevada. Não há imposição, apenas troca. A energia do amor flui livremente, reconectando almas que nem se conhecem, mas compartilham a mesma fé. A reflexão emocional nasce da consciência de que todos fazemos parte do mesmo propósito: espalhar luz. Assim, o apoio se transforma em oração silenciosa, em autoconhecimento em ação, em expressão da paz interior. Com o tempo, quem apoia também desperta. Percebe que a energia que envia retorna multiplicada. O vínculo invisível entre quem dá e quem recebe se fortalece, e juntos constroem uma rede de cura emocional e crescimento espiritual. Esse é o verdadeiro sentido da comunidade. Não apenas assistir, mas participar ativamente da transformação interior coletiva. É a manifestação viva da reconexão da alma com sua missão divina. A energia feminina do acolhimento se mistura à força masculina da ação, e o equilíbrio nasce. O amor silencioso se torna movimento, e o movimento gera expansão. O trabalho espiritual floresce porque cada coração que o sustenta vibra na frequência da gratidão. Essa vibração curativa ultrapassa telas, distâncias e idiomas. É o milagre da presença energética agindo no invisível, conectando todos em um mesmo propósito de luz e esperança. Por fim, o apoio espiritual é uma semente de eternidade. Cada palavra compartilhada, cada gesto,
Cada oração mantém acesa a chama da fé. Quando você contribui, torna-se parte da transformação interior de muitas almas. A ausência significativa de um pode ser preenchida pela presença amorosa de muitos. E juntos, todos formam uma corrente de amor verdadeiro, que não termina no vídeo, mas continua viva na energia que se expande e cura o mundo. O silêncio pode parecer vazio, mas é nele que o amor verdadeiro encontra o seu significado mais profundo. Quando o barulho do mundo se apaga, a alma finalmente consegue ouvir o que o coração vem tentando dizer há tempos. A presença energética daquela pessoa que marcou sua vida não se dissolve na ausência significativa. Ela se transforma, se refina e continua te acompanhando de forma sutil, como um lembrete silencioso de que nada é por acaso. Agora que você compreende o poder do silêncio interior, talvez perceba que a distância nunca foi punição, e sim caminho. Cada pausa, cada espera e cada lágrima foi parte da sua cura emocional. O afastamento consciente te trouxe até aqui, ao ponto em que o autoconhecimento e a maturidade espiritual se encontram com a paz interior. É nesse lugar de quietude que mora o verdadeiro amor, aquele que liberta, que aceita, que cura. A vida, por vezes, nos convida ao recolhimento para nos ensinar a ouvir o essencial. Quando você aprende a confiar nesse processo, o medo da perda se dissolve e o amor silencioso começa a florescer dentro de você. A energia do amor não termina quando alguém se vai. Ela apenas muda de forma e continua vibrando, agora em um novo nível de consciência, capaz de tocar outros corações e inspirar reconexões da alma. Então, pergunte a si mesma: o que o silêncio está tentando me ensinar hoje? Será que ele não é, na verdade, um convite para cuidar de mim, me perdoar e seguir mais leve? Talvez o que parecia um fim seja apenas o início de um novo ciclo, um tempo de transformação interior e despertar espiritual. E se for assim, permita-se sentir, aceitar e florescer, mesmo sem todas as respostas. Lembre-se, cada pausa é um ato de amor divino, cada ausência tem um propósito escondido, e cada silêncio contém a semente de uma nova presença. Continue confiando na vibração curativa que te guia. O amor verdadeiro não se perde, ele apenas se transforma e continua agindo através de você, de forma discreta, profunda e eterna. Se esta mensagem tocou sua alma, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser o instrumento que o universo usa para curar o coração de alguém. Nos vemos no próximo vídeo.